Olá, estamos de volta para mais uma aula. Vamos continuar de onde paramos, falando de integrais duplas, né? Agora a gente vai ver exatamente como é que fazem os cálculos, as contas, como é que se aplicam em alguns casos, né? A partir de agora. Perfeito? Então vamos dar prosseguimento, né? O que é uma integral iterada? A ideia é a seguinte: seja z f de x, y, que é contínua, né? Como a gente viu lá no cálculo 1, aqui não é diferente, perfeito? A gente precisa da continuidade de z, porque z sendo contínua, então em cada variável há continuidade fixando uma das variáveis, né? Por que fixando uma das variáveis? Por causa das derivadas parciais. Quando a gente faz a derivada parcial, a gente pensa que uma variável é constante, né? E ela fica constante, e a gente varia a outra e faz a derivada. Então, para integrar, a ideia é similar nesse sentido, do que nós chamamos de integral iterada. A gente integra em relação a cada variável, né? Então, do ponto de vista de cada variável, é como se a gente estivesse fazendo a operação inversa das derivadas parciais. Então, a gente tem que considerar a outra variável que não é a de integração constante. Perfeito? Então, assim sendo, a gente só consegue integrar funções que são contínuas. No intervalo, no caso do cálculo 1, que aqui não vai ser diferente, a gente vai pensar que as coisas ocorrem apenas em um intervalo para cada integração, porque a gente vai manter uma variável fixa, né, para fazer a integral em relação à outra. Então, olhando assim, é como se fosse a integral do primeiro período, né, fixando uma variável, então ela tem que ser contínua naquele intervalo onde a variável de integração ocorre. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, a notação integral de C até D de f de x, y, dy irá significar que x é mantido fixo, como eu acabei de falar, e f de x, y é integrado em relação a y. Ou seja, eu vou fazer a integral no intervalo de C até D, porque eu estou pensando que o x é constante. Então, só quem está variando é o y, não é? Tá ok? Então, olha só, o que é que isto significa na prática? Na prática, a ideia é como se você também estivesse calculando a área, se quando você tem a função f de xy positiva. A ideia é exatamente a mesma de você estar calculando área. Ah, mas como assim? Ora, como você vai manter o x fixo, então a ideia é aquela integral de rima que nós aprendemos antes. Sem mudar nada. É a mesma integral. Perfeito? Ah, mas como assim? A gente já vai ver no desenho daqui a pouco, tá bom? Então, olha só, esse procedimento é chamado de integração parcial em relação a y, né? Funciona, né? É como se fosse a operação inversa, né? Se não tivéssemos aqui, claro, o limite, né? Porque aí ela ficou uma integral definida com esse limite, né? Fosse a integral indefinida em relação a y, tá certo? Então, vamos continuar. Então, é como se fosse uma área, como eu disse, né? Por isso que eu estou chamando até de A. Mas como assim? A ideia é a seguinte. Eu vou tentar aqui desenvolver a ideia aqui num desenho. Vamos ver se a gente consegue, né? A ideia seria a seguinte. Tu tem o gráfico da função, digamos. Digamos que o gráfico da função é esse. Tá certo? Aí aqui eu tenho o eixo Z. Digamos que esse aqui é o eixo Y. E que esse aqui é o eixo X. Tá certo? Aí, olha só. Aqui, ó, eu vou ter exatamente o intervalo onde as coisas ocorrem. Veja que a função, eu coloquei o gráfico dela todo acima do eixo, do plano XY, né? Então, digamos que isso aqui que eu estou desenhando, que não está muito bem desenhado, né? Seja um retângulo e que as extremidades dele no X sejam exatamente A e B, e no Y não ficou bom. É melhor fazer de uma outra maneira. Sabe?
eu vou aproveitar o desenho que está aqui. Então, vamos continuar. Então, olha só, eu estou pensando assim que a primeira integral de C até D de f de x, y com x fixo, integrando a dy, eu estou chamando de ax, tá certo? Tá ok? Como eu vou substituir no resultado os valores no y, né? Tá certo? Como eu vou substituir no resultado os valores no y, o c e o d, o resultado que vai ficar aqui, ó, é só uma função na variável x, que eu estou chamando de a de x. Como essa função na variável x, eu posso integrá-la de novo, naquele intervalo que nós vimos da definição de antes, ó. Essa aqui é a variação do x e essa aqui é a variação do y. A gente fixou um x e fez na variação do y. Agora, feito isso, né, ó, a gente vai integrar na variação do x, é essa função que vai ficar só na variável x. Daí a integral é normal. Perfeito? Normalmente. Então, vai ser a integral da integral. Isso é o que nós chamamos de integral iterada. A gente resolve primeiro a que está mais interna, que é essa que eu estou marcando aqui, ó. Aí o resultado dela vai ficar só uma variável, não vai aparecer mais as duas, como talvez na inicial apareça, né? Neste caso, a que vai ficar é a variável x e, portanto, eu vou integrar em dx. Ah, professor, podia ser diferente? Claro que podia. Eu podia fazer assim, ó. Em vez de integrar na variável x, eu podia integrar a primeira, aliás, na variável y, podia integrar a primeira na variável x. Tá certo? Aí o que eu estou pensando? Antes eu fixei o x para integrar em relação a y. Agora eu estou fixando o y para fazer a integral em relação a x. Como eu estou fixando y, eu estou pensando que aqui é como se for uma função só de x, então o procedimento de integral é similar ao inverso da derivada se tiver primitiva aqui f de xy tendo y fixo. Perfeito? Aí eu faço essa integral. Aí, quando eu resolver, aí eu vou substituir todos os valores em x apenas. Como eu vou substituir em x, o y vai permanecer. Então, isso aqui, ó, vai ser uma função de y. E daí, ó, eu posso fazer a outra integral no outro intervalo. Como foi só uma função, o que ficou é a função de y, e o y varia de c a d, né? Eu tenho isso daqui, que na verdade é a integral de c até d, integral de a até b, de f de xy, dx, dy, né? Então, você vê, ó, que quando você faz a integral, em relação à primeira variável que você vai integrar, o resultado que fica é a função só na outra variável que você disse que era fixa, né? No caso do dy, uma função na variável x. No caso do dx, uma função na variável y. E daí você procede a outra integral normalmente, né? No primeiro caso, você vai integrar em relação a x. E no segundo, você vai fazer a que falta, que é a integral em relação a y. Perfeito? A ideia é simples assim. Agora vamos ver o significado geométrico dessas coisas, né? Vamos já ver. Então vamos prosseguir aqui, né? Tá certo? Olha aí, como eu lhe disse, pode ser de uma maneira ou da outra. Tá? Bom, antes de ver o significado geométrico, vamos resolver como é que a gente faria, exatamente. Veja que aqui, ó, é a mesma função e nós vamos integrar, ó, nas ordens diferentes, ó. Aqui, quem varia de 1 a 2 é o y. Ó. Isso aqui, ó, é variação do y. E esse aqui, ó, é variação do x, que vai ser a última a ser feita. Ou eu posso fazer o contrário. Aí, ó, de 0 a 3 está aqui, ó, que é a variação do x, está aqui, né? E de 1 a 2, que é a variação do y. Então, eu posso fazer na ordem que eu achar melhor, na ordem que eu acho que fique mais simples, né? Preservando, claro, os limites da variável com a integração a ser feita. Tá ok? Então, fazendo essa primeiro, então seria a integral de 0 até 3 da integral de 1 até 2 de x ao quadrado y dy dx. Né? O que a gente vai fazer primeiro? Né? Vai fazer primeiro essa, aí você resolve lá, ó. Integral de 1 até 2 de x ao quadrado y dy, né? Tá certo? Ou seja, é a integral de 0 até 3. Aí eu vou resolver primeiro o que está no cochete.
integral de 1 até 2, x ao quadrado y, dy, né? X ao quadrado y, dy. Essa eu vou fazer primeiro. Aí o resultado vai ser uma função só na variável x, eu integro em relação a x. Então, eu peguei aqui, ó, e vou fazer ela separada. Depois coloco só o resultado lá, tá bom? Isso é uma maneira de fazer. Como a minha variável aqui é o y, né? Ó, então, o x ao quadrado é constante, então ele repete. E a integral de y é y ao quadrado sobre 2, só que essa integral é de 1 até 2. Como eu integrei em relação a y, né, ó, eu vou substituir os limites só no y. Então, vai ficar x ao quadrado. Aí, primeiro o superior, 2 ao quadrado sobre 2, menos o inferior, 1 ao quadrado sobre 2. E isso vai dar 4 menos 1, 3, 3 sobre 2, x ao quadrado. E daí, ó, eu tenho que continuar. Então, é a integral agora, ó, aqui falta, que é de 0 a 3. Porque essa do cochete já foi resolvida e deu 3 meios, x ao quadrado. Aí, nesse caso, dx, porque agora a variável de integração é o dx. É como eu lhe disse, ó. Como eu integrei em relação a y e substituí os valores no y, o resultado é uma função só na variável x, como a gente viu. E daí faz a integral normal, né? Quando a gente integrar isso daqui, ó, eu vou fazer aqui embaixo. Ó, essa integral eu vou fazer aqui embaixo. Ó, 3 sobre 2, que é a constante repete, vezes x ao cubo sobre 3. Cancela esse com esse e vai ficar x ao cubo sobre 2, de 0 até 3. E daí é como a gente viu no cálculo 1. Vai substituir o 3 aqui, vai ficar 3 ao cubo, que é 27, sobre 2, e tem que substituir o 0. Só que 0 ao cubo sobre 2 é 0, então o resultado é 27 sobre 2. Perfeito? Então, não esqueçamos o resultado. Então, aqui, ó, eu vou apagar e vou escrever ali o resultado para a gente fazer a outra, né? Tá certo? Então, vamos lá ver. Então, aqui, ó, eu já sei que essa deu 27 sobre 2. Veja que, neste caso e neste caso, eu estou integrando numa região, né? Ó, como foi dito no início, de 0 a 3, cartesiano, de 1 até 2. A variação do x, a variação do y, perfeito? Agora, aqui eu inverti a ordem. O que é que acontece? Bom, esse aqui eu vou fazer de maneira um pouco diferente. Eu vou resolver tudo na própria integral. Não vou fazer como antes, que eu separei, né? É só para você ver que você pode fazer de uma forma ou da outra e o resultado é o mesmo. Você vai ver. Então, aqui vai ser a integral de 1 até 2, integral de 0 até 3, de x ao quadrado y dx, e depois dy, né? Então, primeiro, eu vou olhar para a integral dentro do cochete, que é em relação a x, ó. Se ela é em relação a x, agora quem é constante é o y. Então, isso aqui vai dar integral de 1 até 2. Quando eu resolver isso daqui, né, ó, deixa eu só apagar isso aqui que está atrapalhando ali aquele 2, né? Quando eu resolver esse daqui, ó, como a minha variável é o x, ó, o y repete, que é constante, tá certo? Por quê? Porque a variável é o x, então vai dar x ao cubo sobre 3. Só que eu tenho que integrar de 0 a 3. Fecha dy. Como eu integrei em relação a x, vou repetir o restante, né? Ó. Como eu integrei em relação a x, vai ficar y vezes, vou substituir no x. Então, vai ficar 3 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. dy, que é a que falta ainda, né? Então, aqui dá 27 sobre 3 é 9, então vai dar integral de 1 até 2 de 9 y de 1 a 2. Opa! Ainda não integrei, né? Ainda não fiz a integral. Então, isso aqui ainda não tem, ainda é dy, né? Ó, só observar este detalhe. Então, aqui é dy. Agora, só tem a variável y, né? Que é aquele segundo modo, né? Então, vai ficar 9
y ao quadrado sobre 2. Isso, de 1 até 2. Substituindo, eu vou ter 9 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 9 vezes 1 ao quadrado sobre 2. E isso vai dar 36 menos 9 sobre 2, que a gente sabe ser 27 sobre 2. Pronto. Veja que, como é a mesma região de integração, né, ó, integrando a mesma função, se você fizer direitinho as substituições, mudar a ordem dos intervalos, o resultado sempre vai ser o mesmo da integral. Perfeito? Tá, agora sim. Agora vamos ver o significado. Ainda não, vamos ver o teorema de Fubini, depois a gente vê o significado geométrico a partir do teorema de Fubini. Fubini disse o seguinte, que se você fizer a integral dupla, se você quiser achar a integral dupla da região R, que nesse caso é esse retângulo, né? Por que é esse retângulo? Porque isto aqui, ó, se eu pensar que o A, o B, o C e o D são positivos, é essa região aqui, ó. É como se fora o chão, né? Aqui é X, aqui é B, aqui é C, aqui é D. Então, ó, o R é essa região aqui, ó, que eu vou fazer aqui marcadinha de vermelho cheio, né? É esse retângulo aqui, ó. Estou integrando dentro dessa região, tá certo? Esse é o R. Aí, fazer isso, o Fubini conseguiu mostrar que era o seguinte, que resolver a integral nessa região é o mesmo que resolver a integral iterada da mesma região, assim, ó, tomando como nós vimos a integral iterada agora há pouco. Tá certo? Exatamente dessa forma. Tá, ó. AB é a variação do x, CD é a variação do y, ficou nessa ordem. Se você inverter a ordem, claro que inverte a ordem de integração. Se você fizer primeiro o CD, depois o AB, aí vai ficar dx, dy, né? Ó. Este aqui, o mais interno com o mais interno, que é o x, é a variação do x, né? Ó, tá aqui, ó. O x variando de A até B. E aqui, ó, a variação do y, né? Tá certo? De C até D, que é o dy, né? A ordem de resolução é essa, né? Aí, qual o significado disso? Agora sim, vamos lá. É o que eu lhe disse, ó. Se eu for fazer a integral da região R de f de xy pelo elemento de área, utilizando a integral iterada, bom, o que é que eu sei? Se resolver como no cálculo 1, com apenas uma variável, não é? Então, é assim que eu penso. Então, vai ser a integral de A até B, a integral de C até D, de f de xy dy dx. Então, ó, o que nós temos aqui, ó, é exatamente ali no desenho. O que eu faço? Apesar do x estar variando de A até B, eu pego e fixo um x. Então, para esse x fixado, ó, eu faço o y variar de C até D. Quando eu faço isso, aí eu obtenho essa figura aqui, ó, que é um pedaço de um plano que intercepta, né? Ó. Se eu chamar isso aqui de x0, né? Ó, x igual a x0 é justamente esse plano infinito aqui, né? Ó. Aí a interseção dele com o gráfico, né, ó, da função, né, ó, que é essa parte aqui, ó, a tampa aqui desse sólido, dá justamente essa lâmina aqui, né, ó, esta lâmina aqui. Então, quando você fixa o x, né, que no caso aqui eu estou chamando de x0, você está calculando a área dessa lâmina se o f de x for positivo, tá certo? Bom, quando você faz isso, você calcula a área de uma lâmina, tá certo? Aí, quando você resolve isso daqui, né, ó, aí você está fazendo essa lâmina percorrer toda a extensão do intervalo de x que varia de A até B. Então, você está preenchendo, ó, com infinitas lâminas, né? Ó, quando você preenche, aí você tem esse volume deste sólido que está desenhado aqui. Perfeito? Né? Como a gente viu na aula passada, tá? Quer dizer, na verdade, aquela aula passada era um pré-requisito para esta aula de hoje, como você viu, né? Ela era muito necessária, né? Então, aqui, ó, é como se fosse a primeira que você resolve aqui, ó, que está nesse quadradinho, é o somatório aqui daqueles infinitos retângulos, né? Ó.
Tá certo? Aí o que é que você faz? Aí o que é que você fez? Você fez essa integral, a gente fez essa área variar aqui toda. É como se você estivesse colando uma lâmina na outra, né? Você teria vários paralelepípedos que você fez ficar magro até uma lambda, quando você faz aquela somatória da aula passada tender para infinito, né? Tá certo? Aí nós aqui, ó, nesse resultado, que é esse aqui, que é igual a esse, nós obtínhamos o volume. É isso. Por isso que este é igual a esse. Perfeito? Tá ok? Segundo o teorema de Fubini. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. Tá ok? E não importa a ordem, né? Se você mudar a ordem, o que, que vai mudar? Vai mudar só a lâmina. Em vez da primeira lâmina, tá certo? Seguir essa orientação, ela pode seguir essa outra aqui, ó. É a primeira lâmina. Aí você fixou y no y0, tá certo? Digamos. E fez variar depois, né, na segunda integral, essa lâmina em toda a extensão do y, né? Ó. O princípio é exatamente o mesmo, ok? Vamos ao próximo exemplo, né? Ó. Calcule a integral dupla, né, de x menos 3y ao quadrado pelo elemento de área na região R, onde R é essa região. De novo, um retângulo como base, tá certo? Na verdade, seria isso, né? Tá? Ah, isso aqui é área? Claro que não, porque ela... área não, é volume? Claro que não, porque o gráfico da função está abaixo do eixo x. Você teria que fazer uma adaptação para virar volume, tá certo? Então, vamos continuar. Aí, como é que vai ser a solução disso? Deixa eu só copiar. X menos 3y ao quadrado, né? Então, é a integral dupla. É a integral dupla da região R de x menos 3y ao quadrado pelo elemento de área. Mas quem é a região R? Aí a região R, ó, é o intervalo de 0 a 2, cartesiano, intervalo, opa, deixa eu só ver aqui, de 1 a 2. Tá certo? Não esqueça que aqui é a variação do x e aqui é a variação do y. Então, isso aqui é a integral de 0 a 2, se você preferisse dessa forma, começar aqui com o x, e depois a variação do y. Dessa forma, você sabe que você vai resolver primeiro em relação a y, né? Porque tu vai resolver primeiro de 1 a 2, que é a variação do y. Então, aqui é dy. Então, o dA vira dy dx, que vai ser a última. Tá certo? Aí você resolve lá em relação a y, vai dar a integral de 0 a 2. Como eu estou resolvendo em relação a y, né? Isso aqui vai dar xy, porque o x é constante, não é? Então, vai ser integral dy, tá ok? Então, vai ser integral de y a y, então, xy menos y ao cubo. Por que y ao cubo? Não, eu vou fazer separado aqui, ó. É a integral de x dy. Se é integral de x dy, né? Então, o x é constante, fica x integral de dy. A integral da derivada de y volta para o y, então isso aqui é xy. Perfeito? Tá ok? Que é o que deu aqui. Aí depois, ó, é a integral de menos 3y ao quadrado dy. Então, isso aqui vai ser menos 3 integral de y ao quadrado dy, que é igual a menos 3 y ao cubo sobre 3. Então, é menos y ao cubo. Aqui, ó, no caso, como é integral simples, teria que ter mais a constante. Mas como aqui é definida, não precisa da constante. Perfeito? De 1 até 2 dx. Não esqueça que, como nós integramos em relação a y, eu vou substituir só no y, né? Então, vai ficar assim, ó, integral de 0 a 2, aí substituindo o limite superior no y, x vezes 2 menos 2 ao cubo, menos x vezes 0 menos 0 ao cubo dy. Ficou apertadinho ali, mas acho que deu para entender, né? Então, vou apagar aqui essa parte que a gente não vai mais usar. Já usamos, né? Já fizemos, era só para entender direitinho, né? Para lembrar.
Só para os colegas lembrarem com muita exatidão do que está acontecendo. Então, isso aqui ficou assim, né? Bom, aqui ficou 2x menos 8. Então, é a integral de 2x menos 8, de 0 a 2. Bom, esse aqui ó, vai dar 0, né? Claro que isso dá 0. dy. Opa, é dx, né? Me perdoe aí, ó. É dx, ó. dx. dx, que é o que tem que ficar, né? Só na variável x. Ah, mas se no final eu integrar em relação a y e continuar o y, refaça que você se equivocou em algum lugar. Perfeito? Então vai ser assim, ó. 2x ao quadrado sobre 2, que é x ao quadrado, menos 8x. O mesmo princípio que o antes, só que aqui é número, não é? É explícito. Tá certo? Isso aqui tudo de 0 a 2. Tá ok? Ei, eu cometi um equívoco, né? Deixa eu consertar o equívoco, que aqui não é 0. Aqui é 1. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Então, isso aqui está equivocado completamente. Vamos arrumar. Isso aqui está tudo equivocado. Você me perdoe aí, né? Então, vamos arrumar agora, né? Então, vamos lá. Então, vai dar 2x menos 8 menos x, né? Menos x menos 1. Tá certo? Então, é isso daqui, né? dx. Então, isso vai dar a integral de 0 a 2. Aí vai dar 2x menos x é x. Menos 8 mais 1 é menos 7. dx. Só confirmando, 2x menos 8. Aí vai ficar menos x mais 1. 2x menos x é x, e menos 8 mais 1 é menos 7. Perfeito? Aí eu procedo novamente a integrar. Vai dar x ao quadrado sobre 2 menos 7x. Tudo isso, agora sim, de 0 a 2, que é a variação do x, né? Então, substituindo 2, vai dar 2 ao quadrado sobre 2 menos 7 vezes 2. Né? Ah, não vai substituir o zero? Claro que vai. 0 ao quadrado sobre 2 é 0, 7 vezes 0 é 0, aí dá aquele zero de antes que foi equivocado, né? Então, isso vai dar 2 menos 14, vai dar menos 12. Por que deu negativo? Porque a região está toda abaixo do plano XY, né? Ok? Então, é isso. Ó, aí, ó, eu acho que é bom você exercitar, fazer a integração inversa, para você ver que vai dar o mesmo resultado. Ok? Então, vamos continuar. Exemplo 3. Olha o exemplo 3, esse aí, ó, né? Aí veja que parte está acima e parte está abaixo do plano XY, né? Então, ó, o resultado daqui é positivo e o resultado daqui é negativo. Como integral é somatória, vai ser a diferença do resultado, né? Ah, mas se eu quisesse o volume, aí eu teria que mudar o sinal dessa parte para que esse resultado fosse somado com esse. Perfeito? Exatamente como a gente viu no primeiro período para o cálculo de área. Aqui, se fosse cálculo de volume, né? Está vendo que não é só para resolver a integral iterada, obtida a partir dessa integral dupla, né? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, vai ser aqui, né? É a integral dupla da região R de y seno xy pelo elemento de área. Quem é o R? O R eu vou colocar bem aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 0 π. 1, 2, 0 π. O R varia 1, 2, o x, e o y varia de 0 até π. Tá certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser a integral de 1. Vamos fazer na ordem inversa? De 0 até π. Tá certo? Integral de 1 até 2, y, seno xy. Opa, aqui não é vírgula. Aqui não é vírgula. É produto, né? XY. Agora, essa variação aqui é do x, então é dx, e essa última que vai ser feita é a do y, dy. Tá certo? Aí, como é que você vai resolver isso aqui? Aí é fácil. É a integral de 0 até π
Bom, aí a gente tem que resolver esta integral aqui, ó, em relação a x. Então, o y é constante, ele repete, tá certo? Aí eu vou integrar seno xy. Agora é função de x. A integral do seno é menos cosseno. No caso de xy, tá certo? Aí lembra que quando você deriva, você faz a derivada e multiplica pela derivada da interna. Na integral é o contrário. Em vez de multiplicar pela derivada da interna, quando aqui é simples, né? Ó, quando você pode considerar como se fosse do primeiro grau, você divide pela derivada da interna, que nesse caso também é y, né? Ó. A derivada de xy em relação a x é y, perfeito? Isso aqui tudo de 1 até 2 dy, né? Porque eu integrei em relação a x, então isso aqui vai dar o seguinte, ó, menos integral de 0 a π. Bom, esse cancela com esse, que dá 1, né? Eu vou repetir de novo. Vamos fazer bem devagar. Seno xy, ainda não fiz de 1 até 2 dy. Agora sim, eu vou fazer a substituição. É a integral de 0 a π. Opa, faltou menos aqui fora, né? Bom, quando eu substituir, como eu integrei em relação a x, eu vou substituir no x, né? Vai ficar cosseno 2y, o limite superior, menos o cosseno de y, que é o limite inferior, tudo isso em relação a y, né? Agora, como você vê, ó, ficou só a função de y, e é isso que você vai resolver. Aqui ficou menos, exatamente como eu fiz aquele seno, agora o cosseno. Função de y, integral do cosseno é seno. De 2y, né? Só que isso daí, ó, é 2y, então divide pela derivada do 2y em relação a y. Então é 1 sobre 2. Aí, menos integral do cosseno y, né? Aqui é direto, né? Seno y de 0 a π. Quando eu substituir, ó, eu vou ter assim, ó, isso aqui é igual a menos meio seno 2π menos seno π. Aí, menos meio seno 2 vezes 0 menos... Opa, não é cosseno, é seno, né? Seno de 0, né? Perfeito? E isso aqui vai dar, bom, seno de 2π é 0, seno de π é 0, seno de 2 vezes 0 é 0, é seno de 0, seno de 0. Então aqui vai dar tudo 0, o resultado é 0, né? O que significa isso? Não é? O que significa isso? Né? Se a gente, depois a gente vai ver que como a parte de baixo, a parte que fica abaixo de xy do plano xy, o resultado é negativo e aqui fica assim, o resultado é positivo, né? Em questão de área, quer dizer que o volume da parte acima dessa região 1, 2, 0π é exatamente igual ao de baixo, uma cancelou a outra. Perfeito? Seria esta a ideia. Então, vamos lá, próximo. Não. Determine o volume do sólido S, que é delimitado pelo paraboloide elíptico x² mais 2y² mais z igual a 16, os planos x igual a 2 e y igual a 2. E os três planos coordenados. A ideia é a seguinte, ó. Esse aqui, ó, isso aqui, eu posso escrever assim, ó, z igual a 16 menos x² menos 2y². Isso é o paraboloide elíptico. Por que elíptico? Porque os coeficientes do x e do y são diferentes. Por isso que é elíptico. Tá certo? Né? Quer dizer que quando você olha de cima, quando você der os cortes paralelo ao eixo, ao plano XY, você não enxerga circunferências, como no paraboloide comum circular. Você enxerga elipses. Perfeito? Tá ok? Aí, fazer o gráfico disso é aquele procedimento que a gente viu no início. Não vai ser de outra forma. Tá ok? Ou você pega um aplicativo, né? O GeoGebra é um bom aplicativo para ver isso, né? E a ideia é que você teria era a seguinte, ó. Olha como é que vai ficar esse gráfico. Eu vou tentar aqui desenhar, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que tem um pequeno equívoco.
Agora sim, vamos lá. Vamos tentar aqui fazer da melhor maneira possível. Eu vou fazer por planos. Primeiro eu vou colocar o plano YZ. Tá certo? Aí, como assim? O plano YZ é quando o x é zero. Quando o x é zero, vai ficar aqui, ó, de z igual a 16 menos 2y ao quadrado. Olhando só para esse plano, é uma parábola. O valor máximo dela é o 16, digamos que seja aqui, tá certo? Quando z for zero, a gente vai ter aqui, ó, a gente iguala isso aqui a zero, quando z é zero, e encontra que o y é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Ah, como assim? Vai ficar, o 16 passa para lá, vai ficar 2y ao quadrado igual a 16, passa o 2 dividindo, y ao quadrado igual a 8, então y é mais ou menos raiz de 8. Então, corta aqui, ó. Corta exatamente aqui. Digamos que aqui é o menos 2 raiz de 2 no y, e aqui é o 2 raiz de 2. Então, a parábola que você teria seria essa parábola aqui, ó. Voltada para baixo, obviamente, né? Porque o coeficiente ali, você está vendo que é negativo, né? Ó, menos 2y ao quadrado, direitinho, né? Tá certo? Aí vamos apagar agora. Tá certo? Aí você vai ter o seguinte agora. Vamos fazer no outro plano, a interseção no outro plano. Que é o xz. Olhando para o xz, eu faço y igual a zero, vai ficar só 16 menos x ao quadrado. Quando você observar, o valor máximo dessa parábola, só no plano x, ó, de novo é o 16. Ó. Tá certo? De novo é 16. E quando toca aqui no eixo x, você faz o z igual a zero, que é onde toca no eixo x. Aí vai dar mais ou menos 4. Aí digamos que está aqui um 4 e que está aqui o outro 4. Aí o gráfico vai ficar assim, né? Ó. Que está o menos 4. Então, ó, o que você vai ter? Você vai ter aqui, ó, quando o gráfico toca aqui o chão, né? Ó, você vai ter essa elipse aqui, ó. Suponha que eu consegui desenhar bem direitinho essa elipse, né? Ó. Tá certo? Suponha que eu consegui desenhar a elipse bem direitinho. Então, esse paraboloide virado para baixo, tá certo? Agora, assim, os planos x igual a 2 e y igual a 2, eles também cortam essa elipse, né? E os três planos coordenados. Então, os três planos coordenados são o xy que forma essa parede, o yz que forma esta outra parede, né? Tá ok? Aí, ó, aqui no 2, que é a metade do 4, passa um plano. Quando esse plano passa aqui, ó, ele forma essa figura aqui, ó. Olha só, ele forma essa figura aqui, quando o plano corta aqui, ó. Como assim um plano corta aí, professor? A ideia é a seguinte, tem nessa linha aqui, ó, passa um plano. Que ele sobe aqui. Eu não vou subir, não, mas ele sobe aqui. Ele é infinito, subindo e descendo, né? Ó. Aí, quando ele corta aqui o gráfico, ó, ele forma essa linha. Tá certo? Eu vou colocar cheia, porque eu vou tirar todos os excetos, tá? Perfeito? Aí, no y é igual a 2 também, ó. 2 raiz de 2 é 1,4, 2,8. Então, é mais ou menos aqui o 2 do y, né? Ó. Aí, forma essa linha aqui, ó. Aí, de novo, nessa linha, passa um plano. Tá ok? Aí, quando esse plano passa aqui, né, ó, ele corta assim, né, ó. Deixa eu tentar aqui, ó. Vou subir aqui, né, ó. Essa linha cheia. Aí, ó, ele passa assim, né, ó. Ele passa cortando assim, né, ó. Ele corta. Porque, ó, ele vai passar nessa linha aqui, ó. Aí ele vai subir aqui nessa linha. Quando ele subir, ó, aí ele corta assim, né, ó. Professor, ficou terrível, eu não consigo entender. Eu vou apagar o excesso
e desenhar só o que é necessário, tá bom? Aí eu acho que vai ficar claro. Então, ó, vou apagar isso aqui, né? Ó. Você vê que apagou parte da nossa elipse, né? Ó, do chão. Tá, eu estou apagando ali em cima, mas eu vou desenhar de novo, né? Porque o meu objetivo era apagar esse aqui. Eu apaguei equivocadamente. Assim como aqui, eu vou apagar a parte de trás todinha, que ela não aparece mesmo, né? E vou já desenhar o restante, tá? Aí vai ficar assim, ó, exatamente assim. Olha só, eu aqui apaguei demais, mas você vai ver que vai ficar assim. Então, aquele pedacinho de cima do paraboloide, né? Os dois pedacinhos de cima, as duas linhas, tanto no eixo, no plano XY como YZ, né? Aqui, ó, é vertical, né? Aí, essa parte aqui de trás é uma parede, né? Aí, aqui na frente, o plano X igual a 2 dá essa outra parede. Nessa outra lateral aqui, ó, é outra parede. E esse pedaço aqui, ó, é o pedaço do paraboloide, né? Que é a tampa do negócio, né? Formando assim. Então, é o volume disso aqui que eu quero ver. Ó. E aqui, ó, é a região que eu vou chamar de R, que varia o x de 0 a 2, porque o limite é o plano YZ e XZ, porque são os planos coordenados, e o outro é o XY, que é o chão. Então, é do chão para cima, tá certo? As paredes dos dois fundos, né, dos fundos laterais, é o XZ e o YZ, e as paredes da frente é o plano x igual a 2 e y igual a 2. X igual a 2 faz o x variar de 0 a 2 e o y igual a 2 faz o x variar de 0 até 2 também, né? Y. Como você pode ver aqui, né? A variação do x e a variação do y, né? Aí formando esse retângulo, né? Que é a base. Efeito desse sólido, né? Ah, professor, não poderia usar alguma daquelas formas de geometria? Infelizmente não, porque o topo não é algo conhecido assim como a gente aprendeu no ensino médio. É um pedaço de um paraboloide. E elíptico ainda. Então, para resolver, é melhor usar a integral. Qual a integral? É a integral dupla da região R, que é o chão, né? Que é o produto cartesiano desse com esse, do Z, que nesse caso é 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que é como se fosse aqui o tampo, né? Que é essa região aqui, ó, é o Z, que é o tampo, né? O Z, a função f de xy, né? Claro. Tá certo? Que é o tampo, que nesse caso é 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, pelo elemento de área. Então, é isso que eu vou resolver. Tá certo? Em resumo, né? Ó, exatamente isso daí, né? Tá ok? Então, vamos lá. O que que é? É isso aqui, ó. É isso daqui, né? É a integral dupla da região R de 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, como eu disse antes, pelo elemento de área. Nós vimos que a região R dá o seguinte, é tanto o x quanto o y variando de 0 a 2. Bom, vai fazer diferença a ordem de integração? Nesse caso, não, porque aqui ó, é o mesmo intervalo, quer dizer, o intervalo do mesmo tamanho, começando tendo os mesmos limites. Então, o resultado não vai fazer diferença. Tem o mesmo limite. Então, isso aqui ó, é a integral dupla de 0 a 2, integral dupla também de 0 a 2, de 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, dy dx ou dx dy, tanto faz. Tá certo? O elemento de área é dx dy ou dy dx, e tanto faz porque ó, 0,2, 0,2. Por isso que não altera. Então, isso é integral de 0 a 2. Como eu coloquei aqui primeiro x, eu vou integrar em relação a x. Então, vai ser 16x menos x ao cubo sobre 3 menos 2y ao quadrado, que é constante, dx. Então, vezes x. Isso de 0 a 2 dy. Né? Então, onde tem o x, eu vou substituir primeiro o 2, depois o 0 e fazer a diferença. Né? Então, quando eu substituir o 2, vai dar 16 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3 menos 2y ao quadrado vezes 2
dy. Por que dy? Como todo mundo tem x, eu vou colocar 0. 0 vezes 16 é 0. 0 ao cubo sobre 3 é 0. E 0 vezes 2y ao quadrado é 0, vai dar 0. Então, isso aqui vai dar, ó, isso aqui é volume, né? Isso aqui vai dar integral de 0 até 2 de 32. Ó, aqui está 32 e 8 terços. Então, 32 menos 8 terços menos 4y ao quadrado. Perfeito? Então, ó, 32 menos 8 menos 8 terços é 3 vezes 32, vai dar 96 menos 8 sobre 3 menos 4y ao quadrado. 96 menos 8 é 88. 88 sobre 3. Então, vai dar 88 sobre 3 menos 4y ao quadrado, tá certo? dy. Não. Então, é isso que a gente vai lá resolver, né? Então, só recapitulando, ó. 16 vezes 32, 2, 32. 2 ao cubo é 8 sobre 3. 2 vezes 2, 4y ao quadrado. 3 vezes 32 é 96, menos 8 sobre 3. Então, dá 88. 88 mais 8 é 96, né? Claro, obviamente. Então, temos aqui, né? Vamos resolver, continuar a resolução, né? Então, isso aqui ficou igual. Bom, agora essa é a última integral. Então, vai dar 88 sobre 3y menos 4y ao cubo sobre 3. Tudo isso de 0 a 2. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2, vai ficar 88 vezes 2 sobre 3 menos 4 vezes 2 ao cubo sobre 3. Igual. Por que igual? Porque quando eu substituir o 0, 88 vezes 0 é 0. 4, 0 ao cubo sobre 3, 0 vai dar 0. Então, não precisa. Então, vai dar 196. Tá certo? Menos 8, 32. 32. Denominador igual, repete, não é? E isso vai dar exatamente 164 sobre 3. Bom, como é volume, é unidade de volume. Se as medidas aqui do gráfico fossem tiradas em metros, o resultado seria metro cúbico. Em centímetros, centímetro cúbico. Tá certo? Em quilômetros, quilômetros cúbicos. Por quê? Porque é a unidade de volume. Perfeito? Então, deu 164 sobre 3, unidade de volume, seja ela qual for. Então, você vê que resolver a integral iterada é simples e ela é que nos permite resolver a integral dupla, achar os volumes. Daqui a pouco a gente vê que a gente também pode achar a área. E é isso que a gente tinha para hoje. Tá certo? Então, na próxima aula, provavelmente a gente vai ver a área e outras aplicações. E também vamos continuar vendo o volume, como a gente viu agora. Perfeito? Então, até lá.